que a má postura é uma das principais causas de dor nas costas, a gente já sabe. Mas você já parou para pensar o que gera essa má postura? Porque não se trata apenas em sentar, dormir ou andar de mau jeito. E é sobre isso que eu vou conversar agora com a nossa super fisioterapeuta Cris Gauer. Boa tarde, Cris. Tudo bem contigo, linda? Boa tarde, Patrícia. Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Cris, olha só, pra gente começar hoje, eu tenho aqui alguns agravantes que influenciam na postura e que são bem curiosos mesmo. Por exemplo, cicatrizes podem interferir nessa questão para dores na coluna, mulher? Me explica essa história. Você viu? Diferente essa informação, né? Então, dentro da osteopatia, a gente costuma chamar que nós temos captores posturais e a cicatriz é um deles. Por quê? Independente dela ser muito grande ou muito pequena, ela vai trazer uma informação para o nosso sistema como um todo. Nós temos um tecido embaixo da nossa pele, que é a fáscia, e ela releva informação para o corpo todo. Por exemplo, principalmente uma cicatriz que é bem fácil de a gente entender, é uma cicatriz bariátrica, por exemplo, que é uma cicatriz grande. Ela vai tracionar, conforme o teu corpo fizer aquela cicatrização ali, o trabalho dela de regeneração, trazendo todo o teu corpo para frente. Tá. Então aí a gente costuma chamar ela de uma cicatriz patológica, mas existem vários fatores que a gente vai agregar isso, né? Entendi. Mas assim, qualquer cicatriz, porque essa é uma cicatriz grande, né? Mas qualquer cicatriz em qualquer lugar do corpo pode interferir? Pode, mas não necessariamente todas vão interferir. Então elas têm que ter algumas características especiais, assim, sabe? E aí conforme cada organismo vai responder de um jeito. Aí a gente, dentro da nossa avaliação, a gente vai descobrir se aquela alteração tá fazendo uma mudança na postura do paciente ou não, né? Mas as maiores, elas têm bastante informação de alteração também. As principais talvez são essas bariátrica, maiores, ou a quem sofre um acidente, uma cicatriz muito grande. Normalmente cicatriz de face, de abdômen, essas são as mais, ou às vezes assim, de laterais, né? Conforme a pessoa tem uma fratura mesmo, como você falou, né? Um acidente, uma estrutura maior, né? Agora, outra que me chamou a atenção, olhos. Minha senhora, como é que interfere aqui na minha coluna? É o quê? O jeito que eu olho? O que é? O jeito que você olha, principalmente por quê? Porque o nosso olho, ele é responsável por informar pro nosso corpo todinho onde a gente tá. Então, a informação, você olhou, ela vai te informar, vai informar no seu cérebro, processou e vai mandar você se organizar. Então, desde o fato de você saber, tanto é que assim, se você for fechar os olhos e caminhar, você fica sem informação para saber onde você tá indo, né? Normalmente, a não ser que você já saiba onde você vai, né? Então, o olho é um captor muito importante por conta dessa informação primária mesmo. Ele faz com que a organização mesmo, tanto de altura, de lateral, ele faz toda esse equilíbrio. Postura na minha coluna, de alguma coisa que aconteça na minha coluna? Uma básica do olhar aí, a gente pode falar de uma alteração que seja uma alteração ocular, por exemplo, né? Que é o mais básico. Que aí as pessoas vão trazendo cada vez mais o olho na direção do computador, por exemplo, né? Eu até tenho um videozinho que eu mandei pra Mandinha, se ela quiser colocar pra gente. E aí, o paciente você acaba levando, né? E aí, esse posicionamento leva a uma alteração na tua cervical. Entendi. Que a gente falou outra vez, lembra daquelas curvinhas que a gente tem? Então, ele vai alterar lá nessa posição também, né? Porque eu fiquei, mas meu Deus do céu, e agora, né? Porque assim, a postura, o sentar e tal, o olhar, agora entendi. Você vai, né, tá com um problema ali, você vai fazendo isso aqui, minha senhora, ou meu senhor. Aí vai tendo um problema ali mesmo. Amanda, você vai colocar o vídeo pra gente? Ó lá, vamos ver. Ele é bem curtinho, ó. Pode explicar. Ele, nesse videozinho, ele tem várias posturas de todo mundo, ó. Por exemplo, uma pessoa sentadinha no sofá de casa. É super fácil de você identificar, ó. São alterações de postura que ele forma. Agora ele já organizou. Ela pôs uma almofadinha atrás das costas, alinhou a posição do joelho, alinhou a posição da cabeça, a altura do computador. Aí vocês vão ver que a altura do computador vai mudar. Olha lá, a altura onde ele põe a setinha, ó. Traz um pouquinho mais pra frente, pra trás, aliás, perdão. Ó, o banco, a cadeira. Ele é bem facilzinho. Se vocês quiserem procurar no YouTube, esse vídeo é bem acessível. Que legal. Pra todo mundo clicar pra assistir, porque ele é bem facinho de entender. Olha, eu gostei dele por causa disso, ó. Todo mundo tem em casa algum livro para pôr embaixo do notebook, para deixar na altura dos olhos, de preferência. O seu cotovelo tem que ficar apoiado na cadeira. Aí tem os 3 públicos, olha que legal. Tem a criança, um adulto
Olha lá. E agora, geralmente, muita gente teve home office, fazer tarefa de muita casa. Muita gente usou essa... usa ainda, né? Na verdade, tem muita gente que não voltou, né? Sim. O trabalho ficou no home office, né? Aí ele alturou, ele regulou a altura, ó, pra bicicleta. Que é a mesma questão de como a criança tem que ficar para ela voltar, para ela andar de bicicleta também, a altura do quadril lá de 90 graus, a altura de punho e de cotovelo, né? Nossa, que legal. Ele é bem simples. Outra coisa que eu vi ali é a questão do sol, que o desenho fechou ali porque pegava o sol bem na tela. Para não alterar a questão do olho mesmo. Porque daí você fica não assim, atrapalhar né? no Fica olho. procurando aqui, ó. E ele força também, né? E força e vai. Você fica se desformando na cadeira, né? Isso. Para você montar ele. Os pés. O pé, ele é um dos principais, na verdade, que a gente chama. Porque é o primeiro contato que a gente tem desde que quando a gente se põe de pé, criança, né? Por isso que a gente fala muito que a criança deve andar descalça, deve se pôr a andar de pé e deixar ela fazer sozinha, né? Então, ele é o primeiro. Ele informa de como que tá o nosso corpo, ele informa, eu tô em pé, ele vai informar lá de baixo, lá pra cima, dizer, ó, eu tenho que ficar de pé, tenho que segurar esticado, tem que arrumar as costas, tem que ficar firme agora porque eu vou caminhar. Ele faz isso grosseiramente falando, né? Eu não quero de uma forma bem grosseira. Ele informa lá porque tem um sistema nervoso central que ele tem que se organizar. E se você tiver uma alteração de pé, ele vai organizar de forma diferente. Às vezes um pé mais pra frente, gera um corpo mais curvado pra frente, um pezinho mais pro lado. Aí vai gerar alterações que a gente tem que falar de uma outra, são várias coisas, né? São alterações de posição de pé que vão alterar a postura também. Olha só que interessante. Falando dessa questão do pé, me veio à mente... Fui descobrir que eu tava caminho pra dentro. Mas é tão sutil que a gente... É assim, né? Isso. Que você não percebe tanto. Teve uma matéria que eu tive que correr aqui na TV Tarobá, né? Eu Tinha que correr. Dessa matéria. Minha senhora do céu. Eu falei, bem, eu corro assim mesmo? Tem razão, tá tudo certo essa corrida aí? Fui analisar o que era, eu corro pra dentro assim, ó. E daí fui ver também meus calçados. Todos eles. Num jeito grosseiro, ele é mais comido, né? Sim. Lá de dentro. Você sentava no WV quando criança? Sim, aqui, ó, sentava. É uma característica que a gente fala muito pros pais, né? Que aí vai gerar uma deformidade, na verdade, uma malformação, né? Em joelho, vai tornozelo, vai pé, vai quadril, vai todo mundo brincando junto nessa história do WV, né? Ou seja, agora é aqui comigo, gente, é problema de junta. Junta tudo e joga fora. Não, mentira. Não, tem jeito pra corrigir. Dá pra resolver, Patrícia. Não dá vamos pra corrigir. pessimista. Não, jamais. Jamais. Nunca, jamais. Encurtamento muscular, Cris. Então, o encurtamento, ele é bem fácil de entender no sentido de... muito tempo naquela mesma posição, por exemplo. Tem pessoas que elas saem, ficam 8 horas sentadas no trabalho, mas elas saem dali e elas voltam para a mesma postura, digamos, sei lá, depois de mais tempo e elas fazem alguma atividade física durante esse tempo. E tem pessoas que saem do trabalho e vão para casa e ficam na mesma posição. O músculo, ele vai criar como é que eu vou dizer? Ele cria uma memória. Certo. De ficar naquela posição. A perna fica dobrada, o ombro fica mais rodadinho, que é aquela postura cifote que a gente falou outra vez. Então, e nesse esquema, o músculo vai encurtando mesmo. O peitoral fica pequenininho, os posteriores da coxa encurtam. Eles vão ficando todo mundo mais contraído pra te ajudar a se ficar naquela posição, né? Porque pro teu organismo tá mais confortável, assim. Confortável. Ele não gosta que você tire ele do conforto dele. É o que eu sempre falo pras pessoas. Que as pessoas têm que tirar da zona de conforto é o mais difícil, né? Pra reestruturar isso, né? Entendi. Aí a gente falava aí, eu brinquei, junta tudo, é problema de junta e tal. Mas tem solução, sim. Quais seriam as soluções pra esses problemas? Então, o primeiro de tudo, eu digo sempre pros pacientes que a gente teria que fazer uma avaliação, né? Certo. Para isso temos, como diz assim, nós os profissionais de físio somos os mais habilitados a fazer essa avaliação de postura mesmo. Aí, dentro dessa avaliação, eu vou estabelecer para o paciente o que vai ser melhor para ele. Se vai ser uma osteo a nível de cara, para tipo assim, reestruturar e reequilibrar esse sistema, um RPG, o Pilates, que a gente já comentou também, o Easy Stretching é muito bom, mas assim, normalmente atividades que gerem trabalho de força parada, em estática, sabe? Normalmente. Uma estática que trabalhe naquela posição que você ficaria, por exemplo. Não vai fazer o movimento que você ficaria, mas que vá o que o teu músculo entenda que ele tem que ficar daquele jeito, pra ele te ajudar na hora que você precisa. E também... Criar memória nele, né? Isso, e também Essa assim, já criou-se uma memória, vamos dizer assim, a pessoa anos estava nessa pegada. Exato. Aí, de repente, ela vai lá na física e fala assim,
quero o milagre da manhã, entendeu? Quero fazer 2 sessões. Que não acontece. E sair bela, linda e formosa. E não é assim, você tem que criar um novo hábito também para todo o teu corpo. A rotina, né? A rotina. A rotina, exatamente. Assim como tudo, ela é imprescindível, né? E a atividade física, ela tem que ser feita de qualquer forma, né? Seja para melhorar a tua postura, para melhorar a tua dor, principalmente que as pessoas normalmente buscam só na dor. Poxa E isso é vida. uma coisa que a gente tem que trabalhar muito de trazer, porque o paciente perceba que antes da dor dá para começar a fazer um trabalho de reforço. Legal, Com né? certeza. Uma consciência, né? Cris, minha linda, muito obrigada pela sua presença. Eu já Obrigada a tenho você, uma paciente para te indicar. Oba! Temos uma paciente. Temos uma pacientinha nossa aqui, entendeu? Para te indicar. Eu mesma vou fazer a ficha dela, entendeu? Porque, né? Vamos ver, né? Amandinha, o nome dela é Amandinha, inclusive. No caso, é longe para ela fazer. Nossa, super difícil. Difícil. A menina, olha, eu vou te contar, viu? Faça suas redes sociais, minha linda. Se alguém quiser entrar em contato contigo, tirar alguma dúvida, vai lá. Pode deixar. É Físio Cris Gauer, Físio Cris Gauer. É só Físio Cris Gauer. Né? Isso. Acho que é. Não, Físio Cris Eu Gauer. te sigo lá. Eu vou fazer que é Cris Gauer com CHRY pra ninguém deixar de me achar. Né? Isso. Que é o mais difícil. O meu Cris que é CHRY. Isso, é diferente, mas é bonito, tá? É cheio de estilo. Ai, obrigada. É Cris, minha linda, né? uma boa semana pra você, Obrigada viu? pra nós, E né? até uma próxima. Amei. Obrigada, viu? Tchau, tchau.